Hoje, a gente vai botar duas tecnologias de gravação a laser muito potentes frente a frente. UV contra fibra. Para quem está procurando uma gravadora laser e fica naquela dúvida de qual delas serve melhor para o seu projeto, essa análise vai deixar tudo bem claro. A ideia aqui é passar por um monte de materiais diferentes, testando os pontos fortes e, claro, os pontos fracos de cada tecnologia. No final, vai ficar bem óbvio o que cada uma dessas máquinas consegue ou não fazer, o que é fundamental para fazer a escolha certa, não é verdade? Beleza, vamos entender isso a fundo. Apesar de as duas usarem sistemas galvos super rápidos, o jeito que elas trabalham é completamente diferente. O laser de fibra ele opera no espectro infravermelho, basicamente gerando calor para marcar o material. Já o laser UV é outra história. Ele usa a luz ultravioleta, que provoca uma reação fotoquímica, um processo que a gente chama de frio, ideal para materiais mais sensíveis. E vamos começar com o primeiro round, focando onde o laser de fibra é o rei, os metais. Nesse território aqui, o que manda é a potência e o calor. Olha, aqui a dominação da fibra é total, sem chance. Em aço inoxidável, ela faz gravações profundas ou cria aquelas marcas pretas super duráveis por recozimento. E se for uma fonte MOPA, dá para criar até um arco-íris de cores. O V, em contrapartida, fica só numa marquinha superficial. Já em alumínio bruto e latão, a fibra consegue fazer uns efeitos 3D impressionantes, uma coisa que o UV simplesmente não consegue nem chegar perto. E não para por aí não. A força da fibra permite fazer umas coisas que para o laser UV é simplesmente impossível, como esculpir gravações 3D em latão, cortar cartões de metal, criar protótipos de placas de circuito gravando no cobre e até tirar ferrugem de peças, deixando a superfície novinha em folha. Bora pro segundo round, que é onde o jogo vira. Agora, o foco são os materiais orgânicos, e é aqui que aquele método baseado em calor do laser de fibra, pode virar um problemão. Nossa, que a diferença é da água para o vinho. O lance é que a madeira não absorve bem o comprimento de onda da fibra, sabe? O resultado? Marcas queimadas meio irregulares. Já o laser UV, com aquele processo fotoquímico dele, cria detalhes super precisos, sem nenhuma mancha de fumaça, fica um acabamento limpo. E a mesma lógica vale aqui. No couro, a fibra até que funciona, mas sempre acaba deixando umas marquinhas de queimado e os detalhes mais fininhos se perdem. O laser UV, por outro lado, é excepcional. As marcas ficam super nítidas sem queimar nada e em tecido a vantagem é ainda maior. Pensa só, o UV consegue tirar a tinta de um jeans, por exemplo, deixando as fibras intactas, enquanto a fibra mal consegue fazer uma marca ali. E chegamos ao último round. Aqui a gente vai ver materiais onde o laser UV simplesmente dá um show, fazendo coisas que o laser de fibra nem sonha em fazer. Quando o assunto é plástico, o UV é o dono do pedaço. Olha, os dois até conseguem trabalhar em alguns plásticos pretos, mas o laser de fibra geralmente acaba derretendo um monte de outros tipos. Já o laser UV, como ele quase não gera calor, brilha em acrílicos coloridos e o mais legal de tudo, ele consegue gravar em acrílico transparente, uma coisa que a fibra sozinha não faz de jeito nenhum. E agora, o material que é um verdadeiro desafio para quase todo tipo de laser: vidro. É famoso por ser difícil porque o calor normalmente cria microfraturas e o resultado fica todo imprevisível. Nesse caso aqui, não tem nem discussão. O laser UV ganha de lavada. Ele remove o vidro diretamente, criando um efeito fosco lindo, sabe? Tipo um jateamento de areia, só que com uma precisão absurda. A fibra não consegue gravar vidro direto. Precisa de umas gambiarras, usar papel cerâmico, é um processo que dá trabalho, faz sujeira e o resultado final, sinceramente, fica bem inferior. E se liga nesse detalhe que é simplesmente incrível. Em alguns casos, o laser UV é tão preciso, mas tão preciso, que ele consegue focar no meio do vidro, criando uma gravação interna, como se estivesse flutuando ali dentro. É uma habilidade única que só mostra o nível de controle e precisão que ele tem nesse material. É outro nível. Para fechar a conta, vamos dar uma olhada rápida em outros materiais. Na pedra, a fibra leva melhor. Ela usa o calor para criar umas microfraturas que deixam marcas bem profundas. Agora, para fazer carimbo de borracha, o UV é muito superior. Os detalhes ficam bem mais fininhos. E em cerâmica pintada, o UV tira a tinta de um jeito limpo, revelando a cerâmica por baixo. É um trabalho delicado. Ok, depois de todos esses rounds, chegamos ao veredito. E a essa altura já deu para perceber que a escolha certa não é sobre qual laser é melhor, mas sim qual é o melhor para o trabalho que precisa ser feito. Então, para resumir a ópera, vai de laser de fibra se o foco principal for metal. Ponto. Se velocidade, potência e profundidade são as palavras de ordem,
E se a ideia é criar cores no aço inox ou aqueles efeitos 3D profundos, aí não tem erro, é fibra na cabeça. Agora, a escolha é um laser UV se a necessidade é de versatilidade máxima de materiais, se o trabalho envolve peças sensíveis ao calor, como plástico, vidro ou tecidos, e se detalhes extremos e uma precisão cirúrgica são mais importantes. Bom, com tudo isso na mesa, a escolha da ferramenta certa para tirar as ideias do papel fica bem mais fácil, né? A questão que fica no final não é nem qual máquina escolher, mas sim o que de incrível dá para criar com a ferramenta certa na mão.